Como todo falso deus que busca veneração, a democracia receberá um monumento em sua homenagem em Brasília. Mas qual vai ser o conteúdo desse museu? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Todos nós sabemos sobre os atos que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado, onde manifestantes invadiram o Congresso e acabaram por depredar uma grande quantidade do patrimônio público. Independentemente da falta de responsabilidade do governo federal e do Ministério da Defesa nessa história, é inegável que a grande mídia e o governo Lula usaram e abusaram desse evento para alardearem de que eram bolsonaristas tentando dar um golpe de Estado com o apoio dos militares. As histórias são tantas que chegam a ser absurdas, com o próprio Alexandre de Moraes afirmando recentemente de que haveriam planos dos ditos golpistas para o prender, julgar e até o enforcar em praça pública. Porém, sem apresentar nomes ou provas de suas acusações, o que comprova o baixo nível de seriedade que temos na justiça brasileira. E agora, um ano após o ocorrido, o governo atual planeja estender a narrativa da tal tentativa de golpe de Bolsonaro no dia 8 de janeiro até não poder mais. Para isso, foi confirmado um plano para criarem um Museu da Democracia, com um terreno da União já sendo cedido para tal construção. A obra, que já tem um orçamento maroto de 40 milhões de reais que serão retirados do seu bolso, pretende ser um lugar para conscientizar o povo sobre o suposto direito democrático que eles têm e sobre a importância de proteger esse Deus fracassado, o Estado, como ironizado por Hans Hermann Hoppe em seu livro Democracia, o Deus que Falhou. Nós, libertários, não ficamos nem um pouco surpresos de imaginar que será somente uma propaganda barata da esquerda. Afinal, para eles, a democracia só é alcançada quando eles ganham o poder. Mas, dada toda a história do Brasil, podemos nos perguntar e imaginar quais serão as coisas que serão expostas nesse tal Museu da Democracia. Quando começou no Brasil essa tal de democracia e como ela é usada na narrativa do Estado? Bem, quando o Brasil se tornou independente sob Dom Pedro I, foi proclamado como o Império do Brasil, sendo mais uma monarquia constitucional por demanda das elites da época, mesmo concedendo diversos poderes abusivos ao próprio imperador. Com o reinado de Dom Pedro II, a política se expandiu. Embora ainda existisse o monarca, os deputados eram eleitos por voto popular, e isso tudo durou até o golpe da República em 15 de novembro de 1889, sendo feito pelos militares com o apoio das elites agrárias que estavam revoltadas com a monarquia após a abolição da escravatura. Os primeiros anos dessa nova república não foram democráticos e foram bastante bagunçados, até ser escolhido o primeiro presidente democraticamente eleito no Brasil, Prudente de Moraes, em 1º de março de 1894, o qual existe uma grande chance de você nunca ter ouvido falar durante a época da escola. A partir daí, e nas primeiras décadas de 1900, o Brasil seguiu uma república com uma democracia dominada pelas elites oligárquicas de São Paulo e Minas Gerais, formando o período conhecido como República do Café com Leite, pelo café ser o maior produto de São Paulo e o de Minas ser o leite. As duas elites regionais faziam alianças e revezavam o poder entre os candidatos, bastante parecido com o que o PT queria fazer com o PSDB aqui no Brasil, no que ficou conhecido como o Teatro das Tesouras, que simulava uma falsa oposição. Porém, perto de 1930, as duas elites se desentenderam e começaram a brigar entre si, com Minas Gerais apoiando o rio-grandense para a presidência, conhecido como Getúlio Vargas, o qual, mesmo após ter perdido a eleição, deu um golpe em 1930 e se tornou um ditador, governando por decretos. As elites até se arrependeram do erro e tentaram restaurar a ordem com a Revolução de 32, porém a elite mineira novamente traiu São Paulo e não se juntou à Revolução, o que fez com que ela fracassasse. Vargas havia se tornado um ditador em tudo, exceto em nome, até 1936, quando foi declarado oficialmente o Estado Novo. E seguiu assim até 1945, quando o gordinho Nanico deixou o poder, voltando ao poder alguns anos depois e prometendo consertar o Brasil, o qual ele mesmo já havia governado por 15 anos e deixado o poder alguns anos antes, bem semelhante ao próprio Lula mesmo. Mas no final de seu mandato, com sua rejeição, Vargas cancelou-se. Daí se segue os governos de Juscelino Kubitschek, João Goulart e Jango, os quais, no contexto da época com a Guerra Fria, criaram um medo nos militares sobre uma ameaça comunista no país, com eles tomando o poder e dissolvendo a Assembleia em 1964, começando o período da ditadura militar no Brasil, um período bastante violento e estatista.
Por fim, com a cultura militar tendo mudado ao longo do tempo e o povo reclamando pelas diretas já, João Figueiredo, o último presidente militar, começou por abrir as votações regionais, com as primeiras eleições presidenciais democráticas, após a ditadura, ocorrendo em 1985, com Tancredo Neves sendo eleito o primeiro presidente do novo regime democrático brasileiro. Esse que, por ironia do destino, nunca nem assumiu a presidência e morreu alvo de uma bala dentro de uma igreja. Um relato pessoal do autor desse conteúdo sobre esse evento. Abre aspas. O meu tio-avô, que era militar, ligou para a família com medo, avisando para correrem ao mercado para estocar comida, pois o presidente havia sido baleado, e encerrou a ligação. Um pouco depois, a TV da época anunciou somente que o presidente havia passado por complicações de órgãos e que estava internado no momento. Fecha aspas. Depois das coisas se normalizarem e passado um tempo, foi eleito Fernando Collor de Mello, tão famoso por seu péssimo governo, confiscando a poupança de milhares de brasileiros. Acabou sendo o primeiro presidente empichado da nova democracia. A partir daí, a história é muito mais familiar. Lula foi eleito em 2002. Tivemos o boom das commodities, que o governo soube aproveitar bem como propaganda. Os casos de corrupção apareceram e Dilma Rousseff, a mulher sapiens, foi a sucessora de Lula em 2012, sendo o segundo caso de impeachment da história, tudo isso em menos de 30 anos. Após uma breve passagem do Conde Drácula, Bolsonaro foi eleito sob a incansável propaganda da esquerda de que ele queria dar um golpe militar. Tivemos a pandemia e então Lula foi eleito em 2022, com Bolsonaro deixando o poder e ocorrendo enormes protestos feitos pela população na frente de quartéis para pedir socorro aos militares, imaginando de maneira ingênua que eles estariam interessados em deter uma nova ameaça comunista, que há muito tempo cooptou todo o aparato estatal e agora está fazendo a festa e estourando as despesas públicas com todos os luxos que a aristocracia pode ter. Dado todo esse breve resumo da história recente do Brasil, o que tivemos de governos democráticos sem contar as oligarquias de café com leite, 37 anos? E isso sem nem pensar sobre a atual aristocracia pública em que vivemos hoje. Ou como Javier Milei chama, lá na Argentina, as castas políticas. Vendo tudo isso, podemos imaginar o que estará nesse Museu da Democracia. O governo atual pode colocar estátuas heróicas, ao estilo soviético, em homenagem aos todos poderosos do STF e seus membros por combaterem a tal conspiração golpista no 8 de janeiro. E também relembrar a tal crise democrática que dizem ter havido com o golpe na Dilma e a restauração da tal democracia com a volta de Lula ao poder. Ao afirmar que precisam reconstruir o Brasil que Bolsonaro destruiu e ter a pachorra de colocar o lema de seu governo como União e Reconstrução, podemos enfim concluir que será só colocar uma lona e esse museu virará um circo. Será que no museu veremos a foto do bolo fecal sobre a mesa do Xandão? Será que nesse museu veremos finalmente as imagens das câmeras de segurança que o Dino até agora não revelou? Bem, não temos certeza ainda sobre o que será mostrado nesse museu. A única coisa que sabemos com certeza é que você e eu somos os palhaços desse picadeiro, pagando a conta da farra do desgoverno Lula com nosso dinheiro. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!